Boa noite, meninas. Estamos aqui hoje para dar continuidade na meditação do livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 38. Vamos primeiro apresentar a Deus essa meditação. Senhor nosso Deus, Tu que és digno, Tu que és maravilhoso, Tu que és glorioso, e nosso Pai, a Ti nos chegamos, meu Pai, para que o Senhor venha manifestar a Sua glória sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha nos encher hoje com o Teu conhecimento, entendimento e sabedoria. Precisamos, meu Deus, que o Senhor venha ter esse cuidado conosco. Só então poderemos ser úteis ao Senhor. Pedimos que o Senhor venha tratar, meu Pai, no mais profundo do nosso coração. Primeiramente, fazendo uma limpeza, tirando aquilo, meu Pai, que tem ocupado o teu espaço, tirando as mágoas, os ressentimentos, a tristeza, a angústia, a ansiedade, o medo. E colocando dentro da gente a tua paz, a alegria, o teu amor, a excelência do Senhor. Coloca dentro da gente o teu espírito, porque nós precisamos disso. Precisamos essa noite de um renovo. Precisamos, Espírito Santo, que o Senhor venha falar com a gente e que as tuas palavras não venham sair nunca mais da nossa alma. E que possamos, meu Pai, transmitir isso para muitas outras pessoas, que possamos edificar muitas outras gentes. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha abençoar o propósito que nós estamos vivendo ainda, do nosso mural da família. E que, da mesma forma como estamos aqui, buscando entendimento da tua palavra, que o Senhor venha levar aos nossos familiares o entendimento da tua palavra. Que, de alguma forma, essas pessoas, nossos entes queridos, amados, eles venham ter uma experiência contigo, que eles venham nascer de novo. Nós estamos aqui vivendo pela fé, porque tem coisa que a gente simplesmente não pode fazer. Precisamos simplesmente crer que o Senhor está no controle de tudo e que ao seu dado momento tudo de novo vai acontecer. Nós entregamos essa meditação nas tuas santas mãos, Deus. Pedimos que desde já o Senhor venha repreender e amarrar todo espírito contrário a esse trabalho e que o Senhor venha nos acrescentar. Que a tua luz venha brilhar em nossas mentes e que jamais sejamos nós falando, mas sim o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui no verso 38, 2 Reis 4:38. Nós já vemos aqui, só nesse capítulo, Eliseu sendo usado por Deus e realizando já dois grandes milagres. Dois não, né? Não, dois grandes milagres, que é justamente o nascimento, né, de uma mulher aparentemente estéril e a morte dessa criança e a ressurreição dela. Então, coisas assim extraordinárias estão sendo feitas através do profeta Eliseu. Deus tem usado ele. E o que a gente vai ver aqui no restante desse capítulo é Deus usando Eliseu também para a realização de milagres, né, de coisas que ainda ele não havia feito, mas que já acontecera outras vezes dentro do contexto de Israel. Então vamos lá. 38. Eliseu voltou para Gilgal e havia fome na terra. Enquanto os discípulos dos profetas estavam assentados na sua presença, disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo
e faze ensopado para os discípulos dos profetas. Então, o que a gente vê aqui? Qual é o cenário que o cronista coloca Eliseu? Ele voltou para Gilgal. Lembra que a última cena dele, ele estava lá em Sunem, né, atendendo a sunamita e o caso do filho dela. E aí ele agora volta para Gilgal, onde nós já sabemos, existe lá uma escola de formação de profetas. E vocês vão observar que está escrito assim: enquanto os discípulos dos profetas estavam assentados na sua presença, ele deu uma ordem lá a seu moço. Então, ele estava lá ensinando as coisas do reino de Deus para aquelas pessoas. Em sendo uma escola, é de se esperar que o que vai ter lá é ensinamento e a formação de novos profetas. Ainda que a gente entenda que ser um profeta de Deus, ser um vaso na mão de Deus, não é uma questão apenas de capacidade, ainda que a gente entenda que é uma seleção do próprio Deus, uma escolha dele, onde Deus vai lá e dota aquela pessoa, né, de habilidades sobrenaturais, de poder divino, a gente vai ver também que existe o momento do preparo, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das leis de Deus, a Torá, a lei mosaica, nesse momento. Não existia todo o conteúdo da Bíblia, né? Mas já existia, sim, o livro de alguns profetas, o livro de Josué, já existiam o livro de Jó e alguns outros livros. E dentro dessa coletânea, dentro das histórias de Israel, dos seus líderes espirituais, a gente vai ver aqui Eliseu fazendo esse trabalho, formatando, formando, no futuro, novos líderes. E é interessante a gente perceber que havia fome na terra. Independente do problema que Israel estava enfrentando, que o mundo estivesse enfrentando, a gente vai perceber que o trabalho da obra de Deus não para. Não importa a situação, pelo contrário, é diante das dificuldades que aí sim a vontade de Deus, o cumprimento da vontade de Deus, tem que se intensificar. Então, ele sai de um canto para outro e você vê que ele não para. Será que as dificuldades não batem à porta de Eliseu? Claro que bate, ele está aqui passando por essa situação. Mas a gente não vê um quadro de desânimo, né, de uma pessoa que está entristecida, murmurando contra Deus. Não, pelo contrário. Ele está fazendo toda a obra que Deus chamou ele para fazer. Isso é muito interessante. A despeito das nossas dificuldades e dos nossos problemas, se tem algo que a gente não pode deixar de fazer, é cumprir toda a vontade de Deus. Aquilo que nos foi mandado, aquilo que nos foi dado a executar, não importam as suas dificuldades, as nossas dificuldades. A gente tem que se empenhar e colocar todo o nosso sangue, toda a nossa lágrima, toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, para fazer com que toda a vontade de Deus venha a termo. Tudo aquilo que Deus determinou venha a ser concluído. Desde a criação de Adão, Deus não faz mais nada nessa terra sem que haja participação do homem. A gente vai ver aqui que mais um milagre vai acontecer. E vai ter a participação de um homem. Não haveria se Eliseu não tivesse se colocado à disposição. Já imaginou se não existisse Eliseu? Já imaginou se não existisse a gente? Quantas pessoas estariam padecendo hoje? Porque não seriam alcançadas por nós? Ou talvez, quando fossem, fosse tarde demais? Enfim, mesmo em meio às dificuldades, mesmo a fome que havia na terra, Eliseu segue com seu trabalho e está lá ele ensinando os discípulos. Então ele chega e dá uma ordem para o seu moço, que a gente já sabe que é Geazi. E Geazi, ele manda, ele ordena, né? Ele não pede, ele ordena que ele vá lá e faça uma sopa, um ensopado para
os discípulos dos profetas. Então, um saiu a campo para apanhar ervas e achou uma videira brava, uma parra brava, uma trepadeira, esqueci aqui uma trepadeira silvestre. Existem muitos termos a depender da versão da Bíblia que você está lendo, mas enfim. É uma planta cujo fruto é venenoso, não é um fruto saudável, não é bom para o paladar, nem para a nossa alimentação. Colheu dela a sua capa cheia, veio e cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que eram. E aqui a gente vai perceber, pessoal, que eles eram jovens moços. E não fala exatamente qual é a idade desses jovens e desses moços, dos discípulos dos profetas. Talvez meninos de 10, 11 anos de idade, 12 anos de idade. E esses meninos, eles tinham sua função. Não é que nem hoje com a criança é criança até os 20 anos de idade. Não, naquela época as crianças, os filhos, eles eram uma força de trabalho. Então, desde pequenos, eles eram colocados na lavoura, as mulheres dentro dos serviços domésticos, né? Mas todos eles eram usados como mão de obra para o crescimento da família. Então, não sei bem qual a idade desses moços, mas certo é que eles não sabiam identificar aquilo que era saudável e aquilo que era venenoso. Então, eles vão lá e acabam colhendo frutos que também são venenosos. Obviamente, frutos que parecem ser saudáveis. Eu peguei aqui uma imagenzinha, vou compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Do que seriam esses frutos. Então, seria isso aí, pessoal. Tá dando todo mundo para ver? Para a gente, parece uma abóbora. Mais próximo para a gente seria algo como uma abóbora. Para eles, lá no Oriente, eles chamam isso aqui de pepino. Seja lá como for, parece realmente que é algo saudável, mas esse é um fruto venenoso. E lá no meio da história, a gente vai perceber que ou esses moços, que na verdade não falam nem vários, né? Fala um. E depois fala que ele vai lá, corta tudo, e ninguém sabe, né? Ninguém sabia o que era que estava sendo feito lá. Então, essa pessoa que vai lá colher esse fruto, ele não sabe distinguir o certo do errado, o bom do ruim, ou ele estava extremamente distraído, não estava focado o suficiente para escolher exatamente aquilo que era bom. Vocês podem escolher aí a melhor versão da história, seja como for. Essa falta de sabedoria e de entendimento, ou a, a dispersão desse jovem, levou as pessoas a um risco de morte. Então, aí a gente vai ter aqui no verso seguinte. Verso 40. Assim serviram os homens. Quando começaram a comer do ensopado, gritaram: Homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. A gente vai ver lá no início desse trecho, desse texto bíblico, a gente vai perceber que Eliseu manda alimentar os filhos dos discípulos. E para mim, isso é algo que causa distinção. Filhos dos discípulos. E logo depois, o que a gente vai ver aqui, no verso 40, é que serviram os homens. Não serviram os filhos, serviram os homens. E aí a gente vai perceber que esses homens são pessoas mais experientes, que não vão engolir qualquer coisa.
E eles vão e percebem que há algo de errado com esse alimento de cara. Eles podem perceber que o sabor está amargo? Eu não sei. O texto não é claro. O que é claro é que quando eles comeram desse ensopado, eles perceberam automaticamente que aquilo não era algo saudável, que poderia levar à morte. Daí o que eles fazem? Reclamam automaticamente com o homem de Deus, né? Homem de Deus, até porque quem mandou fazer aquele alimento foi justamente o Eliseu. Quem ficou na incumbência de fazer aquele alimento foi o seu servo Gease, que a gente já falou aqui. Eu não entendo qual a utilidade desse menino. Como é que Eliseu não percebe que esse menino é uma atrapalhação na vida dele? Mas vamos lá. Então ele vai e faz isso, está a cargo a responsabilidade do Gease, é discípulo de Eliseu, e aí os homens vão e reclamam: homem de Deus, a morte na panela. Disse Eliseu: trazei farinha. Ele a colocou na panela e disse: servi o povo. E já então não havia nenhum mal na panela. Olha só coisa interessante. Primeiro ele manda fazer o alimento para os discípulos, os filhos dos discípulos. Quem se alimenta são os homens, e depois ele manda servir para todo o povo. E a gente pode entender. Não, o que ele está querendo dizer é que não só os filhos, mas também os pais, todos os profetas ali, devem se alimentar daquela sopa. Ok, tá certo. Não há por que a gente duvidar disso também. Então, todos, é toda aquela galera ali. Mas eu penso que por trás desse entendimento, né, desse texto, existe um contexto espiritual que eu vou compartilhar aqui com vocês. E aí a gente vai voltar novamente no verso 38, onde a gente vai ter o seguinte: que Eliseu é o homem de Deus responsável por aquela turma, responsável, o líder espiritual daquela turma, daquela escola de profetas. Tanto dos profetas que existem ali, ele é o líder, como seus filhos, ele é o líder da galera. Perfeito? Fácil de entender isso aí, ok. Então ele vai lá e fala com o seu servo, né? Vai lá e faz o alimento. O servo dele é alguém inexperiente, um discípulo que não tem ainda devida maturidade espiritual. E ele vai e prepara um alimento. E alimento, pessoal, numa conotação espiritual, para a gente, nos dias de hoje, é a própria palavra de Deus. Então, o homem de Deus pede para que o seu servo, manda que o seu servo vá lá e alimente os filhos dos profetas. Alimente como? Com palavra, com ensinamentos, com exortação, com, enfim, tudo aquilo que a palavra pode oferecer, que a palavra de Deus pode oferecer para a gente. E aí o que ele faz? Ele mistura as palavras. Ou por falta de entendimento e de sabedoria, por falta de experiência, ou talvez porque ele esteja sem foco e disperso e acaba misturando ensinamentos, ensinamentos esses, que no final das contas pode levar a pessoa à morte. Comentava hoje de tarde, inclusive, um exemplo de um versículo que é muito deturpado dentro do meio evangélico. E deturpado de tal forma que até o povo do mundo repete essas palavras como se elas estivessem cheias de sabedoria, falando algo maravilhoso. Que é aquele versículo, aquele que se humilha, Deus exalta. E, na verdade, as pessoas falam, aquele que é humilhado, Deus exaltará. E não é isso que realmente está escrito. Quando a gente entende, quando a gente ouve aquele que é humilhado, a gente pensa aquele que é perseguido, aquele que é injustiçado, aquele que está sofrendo nas mãos das pessoas, aquele que é vítima da situação, né? Ele é todo bonzinho, ele é perfeitinho, mas o mundo em redor não presta. Então é muito fácil a gente dizer, ó, aquele que é humilhado será exaltado. Como se a humilhação fosse parte
de um galardão no futuro. Bom, na verdade é, mas se essa humilhação partir da própria pessoa. Então, o ensinamento correto não é aqueles que são humilhados serão exaltados. O ensinamento correto é aquele que se humilha, esse será exaltado. Esse será honrado. Esse Deus vai colocar em lugar de honra. Então, só para a gente ilustrar, esse símbolo de um discípulo não totalmente preparado mostra que a sua ignorância espiritual ou a sua dispersão, sua distração, pode levá-lo a trazer um conteúdo espiritual para as pessoas que, na verdade, vão levá-las ao engano. Bom, e se elas vão para o engano, vão desviar do foco, que é Jesus, e vão acabar na morte espiritual. E às vezes até a própria morte física. Enfim, vão acompanhando aí o raciocínio. Quando os homens provaram daquele alimento, pessoas maduras, quando a gente lê homem, a gente entende que é uma pessoa mais madura. Quando os homens provaram daquele alimento, aqueles homens logo perceberam, pô, tem algo errado aqui. Então nós hoje facilmente sabemos identificar que quando alguém fala, aquele que é humilhado será exaltado. Quando alguém fala isso, a gente logo repara que está errado e a gente muitas vezes até corrige. Opa, pô, não é assim que está escrito. É aquele que se humilha. Os que se humilham, esse sim será exaltado. Tem gente que vai lá e corrige. Por quê? Porque nós já temos uma maturidade. Mas quando nós não éramos maduras na fé, quando o nosso entendimento era muito pequenininho, a gente repetia isso como se a gente tivesse cheia de sabedoria mesmo, o que era uma mentira. Então a gente aprende, pronto, beleza, aquilo fica na nossa cabeça e a gente não esquece mais. E a gente vai, a partir de então, ensinar a coisa certa para as pessoas. Arrebentou? Arrebentou. Mas olha só, o risco que é a gente pegar uma pessoa mal preparada, um cristão ainda neófito, nasceu na fé há pouco tempo, pegar e mandar ele para fazer a obra direto, sem o devido preparo. Será que ele vai oferecer coisas boas para as pessoas que ele vai alcançar? Sem sombra de dúvidas. Ele vai ser capaz de acrescentar coisas boas para aquelas pessoas. Mas com a falta de sabedoria e maturidade dele, com certeza, ele vai levar coisas ruins também. É algo natural e eu penso que isso faz parte da nossa curva de crescimento espiritual. Tudo bem. Só que é um tudo bem em termos de tudo bem, a gente compreende, mas as consequências nem sempre pode ser tudo bem. Porque pode ser algo que, de fato, vai levar aquela pessoa a se afastar de Deus, a ter a morte espiritual e perder a sua salvação. Fala aí, Maiana. Ontem, na hora que eu saí da igreja, de oração, passei no mercado, aí a moça me viu com a camisa da evangelização, aí começou a conversar, né, as duas no caixa. Aí a que estava empacotando as coisas falou assim, ah, mãe, eu vou dar o dízimo pela primeira vez. Aí, da série, eu não aguento ver uma confusão que quero participar. Cheguei nela com jeitinho, falei, deixa eu te falar uma coisa, o dízimo a gente não dá, o dízimo a gente devolve, porque a gente dá o que é nosso, e o dízimo é de Deus. Aí a moça ficou parada olhando assim para mim as duas, e eu falei, e parabéns, você vai ver a diferença na sua vida financeira antes e depois disso. Aí ela ficou parada olhando para minha cara, aí elas começaram a conversar e tal, eu disse algumas coisas e saí, porque é comum a gente ver pessoas dizer, ah, eu vou devolver, eu vou dar o dízimo. Não, você não vai dar, não é seu, é de Deus, você vai devolver. Outra coisa também, ah, eu vou devolver 10%. Não, você não vai devolver 10%. Você vai devolver os primeiros 10%, porque depois que você gastar já não é mais dízimo, não deixa de ser primícia e vira oferta. Perfeito, muito bem colocado. Isso são coisas
de pessoas maturas na fé. Bom, se ela fala, vou devolver meu primeiro dízimo, é muito fácil a gente entender que é uma pessoa que está nascendo de Deus ainda. Não é uma pessoa que já tem o devido entendimento, provavelmente muito pouca leitura da Bíblia, está aprendendo o que o pastor falou, mas é parte da curva de crescimento natural, a gente compreende. Aí o Espírito Santo vai lá e trata. Usou Maiana para ir lá e abrir o entendimento dessa pessoa. Por que que usou Maiana? Por que que não usou a coleguinha lá da menina? Porque a coleguinha da menina era tão neófita na fé quanto ela. Mas a Maiana já é uma mulher espiritualmente evoluída, mais desenvolvida do que essa moça em questão. Então, os homens de Deus, as mulheres de Deus, elas são capazes de acrescentar entendimento de qualidade para as pessoas que estão a nascer de Deus. Mas essas que não estão devidamente preparadas, elas podem acabar falando tolices. E tudo bem, como eu falei. O problema são as consequências. Ela vai ser exortada em algum dado momento, alguém vai ensinar. Faz parte da curva, então ela está crescendo. Mas aquela que ouviu, se escandalizou, entendeu errado, praticou bobagem, sei lá, enfim, talvez ela possa se perder, talvez a gente não possa mais alcançar. Então a gente tem que ter o devido cuidado e termos a paciência de que estamos crescendo com Deus, mas a diligência de fazer com que esse crescimento aconteça da melhor forma possível, da forma mais perfeita possível, da forma mais ágil possível. Nós temos de nos dedicar a isso, nós temos de nos dedicar à palavra de Deus. Nós estamos falando de um alimento, pessoal. Alimento sempre é comparado à palavra. Então, a palavra de Deus, aquilo que nos alimenta, pode ser uma palavra mal colocada e isso desvirtuar todo o verdadeiro entendimento dela ou, quando bem colocada, te acrescentar, te fazer vencer. Abrir sua visão de tal forma que você vai arrebentar lá na frente. Então, quando esse jovem vai lá, pega da videira brava, da parra brava, né, da trepadeira silvestre, então, e junta com aquilo que é bom, ele pega uma palavra ruim, mistura com uma palavra boa e fica parecendo que está tudo ok. Só quem vai perceber é quem a gente vai ver aqui, os homens. Se esse alimento fosse servido primeiramente aos discípulos, é possível, os filhos dos discípulos, é possível que eles não percebessem, pô, tem algo de errado. Mas os mais maduros conseguiram perceber, opa, tem algo de errado. Isso aqui a gente não vai comer, não. A palavra fala assim, ó, e não puderam comer. Não puderam comer. Não tem como engolir aquilo. Quando a gente é madura na fé, não tem como engolir qualquer bobagem espiritual, de forma alguma. E aí a gente vai ver que assim que há um problema, e aqueles homens de determinado nível espiritual já era mais elevado do que os outros. Mas parece aqui que não era tão elevado quanto o de Eliseu. O homem de Deus. Esse homem de Deus, que é uma liderança no meio deles, esse aí já tem uma autoridade maior. Então, eu diria aqui que esses homens que conseguem perceber o que é certo e o que é errado são pessoas que já nasceram, ou melhor, já nasceram de Deus. E o que a gente vai entender como homem de Deus, uma autoridade espiritual, e tem o selo do Espírito Santo. Coisas distintas, mas tudo dentro de um grau de evolução, tudo caminhando. Então, eles vão lá e pedem socorro, né? Meu líder espiritual, né? Meu pastor, me ajuda, porque tem alguma coisa errada aqui, isso não está caindo bem, não me parece certo ou correto. Eu peço a sua orientação. E aí, o que que acontece? O homem de Deus vai lá e usa um elemento que aniquila o efeito daquele alimento venenoso. E a gente vai ver aqui que a ilustração é de uma farinha. Eu não entendo muito bem como é que uma farinha, simplesmente, dentro do texto real, físico, né?
Como é que uma farinha vai fazer com que aquele veneno seja simplesmente aniquilado? E tudo bem, vamos continuar comendo aquele negócio. Não sei como é. Mas, sem sombra de dúvidas, isso foi um milagre de Deus. O milagre onde houve a purificação daquele primeiro alimento. Ok. Espiritualmente falando. O que ele pega é a farinha, e a gente sabe que essa farinha ela vem do trigo. E que o trigo simboliza os crentes fiéis, os cristãos verdadeiros. E quando ele pega e coloca dentro daquela panela o trigo, me remete à ideia de que ele levou muitos crentes fiéis, muitos cristãos verdadeiros, a levar o que eles têm, o conteúdo deles, para todo o mundo. Servir o povo. Já não é mais tão somente os filhos dos discípulos, os homens. Não. Agora é todo mundo. E eu penso nisso, a multiplicação do evangelho. Quando Eliseu se multiplica de tal forma, o homem de Deus se multiplica de tal forma que ele é suficientemente numeroso para aplacar as falsas doutrinas, as adorações de engano, a idolatria, o paganismo. Então, é bem interessante esse texto quando a gente percebe uma revelação espiritual onde nós, como mulheres de Deus, somos capazes de formar mais mulheres de Deus que vão ser capazes, quando formos muito numerosas, a igreja, de dissolver toda má conduta, toda falsa doutrina, toda obra de engano e dar a orientação correta para as pessoas. E ali já não haverá mais morte, muito pelo contrário. Pode comer desse alimento aí, porque nesse alimento a vida, a nutrição, a substância, aquilo que vai nutrir a sua alma, não só tão somente o seu corpo. Algo muito maior e que vai te levar a um pós-vir, a uma vida sobrenatural com Deus. Vamos seguir no texto. Mais um milagre aqui aconteceu, ok? Ele transformou o veneno em um alimento bom, e esse alimento pode ser agora dado para todas as pessoas. No verso 42, a gente vai ter o seguinte: um homem veio de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e grãos novos de trigo. Talvez aí na sua versão possa estar escrito espigas verdes. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Seu servo, porém, disse: como servirei 100 homens? Respondeu Eliseu: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Mais uma vez, vem Geazi com a falta de espiritualidade dele. Esse cara não dá uma bola dentro, velho. Só dá bola fora. Mais uma vez aqui, o Eliseu confia nele uma missão e o cara, em vez de simplesmente obedecer, ele retruca, murmura e coloca a opinião dele. Era muito mais tranquilo se ele simplesmente fosse um discípulo obediente. Mas fica muito claro que Geazi é um cara rebelde. Não basta para ele que receba uma orientação. Aquela orientação tem que, tem que estar concordando dentro dele com a sua forma de pensar, com o seu entendimento. Se aquela orientação não está de acordo com o pensamento dele, então ele rejeita. E aí ele começa: não, mas não é assim. Não vai dar certo desse jeito. Eu acho que do meu jeito poderia ser melhor. Sei qual seria o jeito dele, guardar só para si, para garantir o pão dele, né? Eu não sei. Ele era o Pedro de Jesus, é por aí.
né? Eu não sei qual é desse cara, velho, na moral. Eu não vou com a cara desse Geazi desde a primeira vez que eu li na Bíblia. Mas, enfim, ele está aqui, como Maiana falou, né? Tem o seu propósito. Para mim, o propósito é mostrar como é um servo inútil, um servo imprestável. Minha opinião, minha opinião. Quando a gente observa esse Israel pagão, a gente vê algumas ilhas de santidade, coisas assim que alegram o coração, né, dos profetas, de ver, opa, aqui é um dos 7.000 que não se dobraram para Baal. E aí a gente vai ver aqui esse homem de Baal Salisa. Só o nome da cidade já é o nome de uma cidade que está adorando, fazendo reverência a um deus pagão, Baal. O nome da cidade é uma reverência a um deus pagão. Mas dentro dessa cidade pagã, a gente vai ver um homem que serve a Deus. Por quê? Porque ele tinha dentro dele o entendimento que as primícias deveriam ser dedicadas ao sacerdote, em virtude da falta de sacerdote dentro de Israel. Levemos ao profeta. Dá uma olhada aí, pessoal, no livro de Números. Abre aí. Livro de Números. Ou Números não, tá? Perdoa. Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Todas. Versículo 1. Olha só. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Nada de novidade para a gente, tá? A gente já sabe que os levitas eram apenas para se dedicarem ao serviço do templo, ao serviço do tabernáculo. Não era para eles estarem envolvidos com outras coisas aqui na terra. Então, quem ia garantir o pão desses rapazes, né? Desses homens tão disciplinados e dedicados? O próprio Israel. Eles não tinham herança dentro de Israel, mas Israel tinha obrigação para o sustento e a manutenção dos sacerdotes, dos levitas. E aí a gente vai ver. Viverão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido, tá? Então, eles viverão as ofertas. Eles não terão herança entre seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este será o direito dos sacerdotes sobre o povo, direito. Sobre os que oferecem sacrifício, seja boi, seja ovelha, darão a eles o ombro, as queixadas e o estômago. A eles darás também as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas, pois foi a eles e a seus filhos que o Senhor, teu Deus, escolheu dentre todas as suas tribos, para exercer o ministério no nome do Senhor, todos os dias. Volta para Reis. E aí o que a gente vai perceber é que esse homem tem a compreensão do que a gente acabou de ler, da Torá. Ele sabe que as primícias devem ser dedicadas ao Senhor. E era para essas primícias serem levadas aos sacerdotes no templo em Jerusalém. Mas a gente sabe que esse povo é de Israel, que Israel expulsou todos os sacerdotes levitas de Israel e eles se refugiaram em Jerusalém. O que eles têm para o dia é o profeta Eliseu. Ah, então ele vai lá e vai servir ao profeta dedicadamente. É interessante que não há nele uma desculpa para não servir a Deus. Não há ele uma história de que a igreja está muito longe, eu não posso ir para a igreja. Né? Não, não existe um empecilho. Deixa eu ver aqui. Pera, rapidão, rapidão.
mostrar para vocês a distância que esse homem ele estava viajando para poder servir a Deus. Então, aqui, todo mundo deve estar vendo aí, essa aqui é a região de onde ele está saindo, tá? Uma região aqui próxima a Lida, essa cidadezinha aqui embaixo. E ele está indo se encontrar com Eliseu, potencialmente, aqui na região de Gilgal, que está por aqui assim, né? Ele está atravessando aqui, pessoal, um vale e subindo uma montanha. Aqui perto está Jericó, onde a gente sabe que também tem uma escola de profeta. Betel também está por aqui, tá? Então, um desses lugares ele acaba encontrando com Eliseu, provavelmente dentro das escolas, dentro de uma dessas escolas. Não, o texto não diz exatamente qual é, mas é uma dessas. Então, ele está em uma dessas, um desses locais aqui. Porque se o alimento vai ser dado para os discípulos, para os filhos dos discípulos, então ele está dentro da escola, ok? Então ele está dentro de um desses lugares aí. O cara vai lá, sai do raio que o parta, e a gente não vai ver muitas outras pessoas fazendo isso. Na verdade, o texto vai apontar só para esse homem, que não tem nome, mas que diz a origem dele. Olha, a origem dele é uma terra pagã. Mas dentro do paganismo, esse cara conseguiu ainda manter a sua santidade ao Senhor. Não importa as dificuldades que a gente venha passar. Eu estava conversando isso hoje com a Fernanda, e ela comentando: Poxa, se eu tivesse me convertido há um tempo atrás, quando a família, não sei se foi ela, mas enfim, a história, quem estava me contando foi ela. Se alguém tivesse se convertido há algum tempo atrás, sendo que a família daquela pessoa é toda idólatra, né, do candomblé e tal, sendo ela filha única naquele lugar, aquela pessoa não sobreviveria. Ia ser impossível ela praticar a fé. Gente, isso é uma mentira. Porque quando você quer praticar sua fé, você simplesmente vai praticar. Você vai vencer o seu cansaço. Você vai vencer suas limitações. Você vai vencer a sua mornidão espiritual. Você vai se vencer, se superar, mas você vai fazer de tudo para andar em santidade ao Senhor. Você vai fazer de tudo para servir a Deus. Você vai fazer de tudo para andar em conformidade com a lei de Deus, com a vontade do Pai. Esse homem fez isso. Ele sai lá de Xorroxó, do fim do mundo pagão, e ele vai buscar o profeta Eliseu. E ele vai levar o melhor. Como ele está levando as primícias, então esse é um tempo, um momento, né, dentro de Israel, de colheita, né? E a gente vai perceber que entre as primeiras colheitas é a cevada, logo depois a gente vai ter o trigo, né? A cevada ela amadurece antes do trigo. E aí depois vai ter o plantio ou a colheita total do trigo. Mas esse momento das primícias a gente vai ver que os bolos são de cevada, os pães são de cevada e algumas espigas de trigo são levadas. Seja lá como for, essas poucas espigas já são as primícias de todo o campo. E o que esse homem está fazendo é consagrando a Deus a colheita daquele ano. Ele está consagrando a Deus o melhor que ele tem. Antes de ele mesmo consumir, ele preparou e ele vai apresentar a Deus na figura do Eliseu, tá? Então ele vai lá, leva o que tem de levar, e Eliseu prontamente fala: Olha, serve o povo, isso aqui não é só para mim, serve o povo. Por quê? Porque o povo também são discípulos de Deus e vivem daquilo que a gente já viu em Deuteronômio. Eles vivem das ofertas, vivem das doações desse povo, né? Dos fiéis a Deus. Verso 43, a gente já viu. Seu servo, porém, disse: Como servirei sem homens, ó homem incrédulo? Respondeu Eliseu: Faz o que eu estou mandando, tal para o povo, para que coma, pois assim diz o Senhor. Então,
Nesse momento, Eliseu fala, não mais através da sua própria boca ou do seu entendimento, como a gente viu há alguns versos atrás, quando ele determina a gravidez da sunamita. Foi através da fé dele, a boca dele. Mas é que ele está falando pela boca do Senhor. Comerão e ainda sobrará. E aí Geazi ele deve, sei lá, ficar meio impressionado com a fé do seu mestre, ou então ele vai ficar decepcionado com a estupidez do seu mestre. Aí vocês escolhem qual é a melhor performance desse Geazi, na sua concepção. Verso 44. Então ele lhes serviu, finalmente obedeceu, glória a Deus. Comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. A gente já viu essa história outras vezes, quando a gente vê a multiplicação dos pães e peixes, com o próprio Senhor Jesus, por 2 vezes ele faz a multiplicação. Isso é uma coisa que, para Deus, nada de excepcional. Estamos falando mais uma vez, pessoal, de alimento. Estamos falando de um servo que recebeu um alimento e que ele está dividindo multiplicadamente com outras pessoas, com o restante da igreja. E aqui a gente vai ter mais uma vez uma conotação espiritual, uma ilustração de que Deus continua provendo aquele que é fiel a Deus. O momento da seca, pelo jeito, já está se passando. Por quê? Porque a gente já está vendo a colheita. Né? Esse aqui não foi um momento de a seca que é citada logo antes, não era um momento de sequidão extrema, como aquela seca dos 7 anos lá no Egito. Não, uma falta de chuva momentânea entre as estações, né? Suficiente para causar alguma escassez de alimento, mas não necessariamente miséria. E aí agora vem a colheita, né? O momento de bonança. Se eu não me engano, essa daqui é a primavera de Israel, então é um momento em que está todo muito, muito alegre, muito feliz. Só está aqui emburrado esse servo Geazi, né? O servo de Eliseu, que está aqui emburrado na rebeldia e ele só quer fazer as coisas do jeito que ele quer. Então vem Deus, através de Eliseu, e fala: meu filho, só obedece que vai dar certo. Fica na sua. Né? Se você não tem fé para crer, só obedece que aquele que tem fé já fez o milagre acontecer. Então, pessoal, isso aí que a gente tem para hoje, né? Concluindo aqui o livro de Segunda Reis, ou o capítulo 4, melhor dizendo. E eu queria ver aí o que fica para vocês. Vocês têm algo mais a acrescentar? Fala aí para gente. Não acredito que ninguém tem nada a acrescentar. Olhe bem. Fala aí. Maiana levantou a mão primeiro. Fala aí, Maiana. Dá para ver a misericórdia de Deus no episódio da panela e agora, porque ele vai por etapas, né? Para os filhos, para os homens, depois para todos. O Senhor Jesus diz para a mulher lá que ele foi enviado para os filhos de Israel. Só que aí ele abriu um leque e veio para todos nós. Os árabes, os orientes, o ocidente. Não entendo muito desse negócio de geografia, não, localização, nacionalidade, então nem vou me atrever. Mas ele alcançou todo mundo. A palavra dele, o trigo, ele dá aquela sustância, ele engrossa o caldo. Com nada ele vai engrossar aquele caldo. Então ele vai fortalecer o que era bom e tirar o efeito do veneno. É igual leite. Dizem que se você tomar um veneno e tomar um copo de leite, corta o efeito. Digamos que o trigo aqui veio com esse efeito de cortar, veio para cortar o efeito. Quando ele fala desses frutos bravo, Bravos. eu tenho problema com dicção. Isso aí.
Hoje, quando eu estava indo com Dona Antônia e tio Barra, eu estava comentando eles estavam falando a respeito de bebida e tal. E aí ela falou de suco de uva. Eu lembrei de um episódio que a Elisa disse que ficou tonta com um copo de suco de uva, que ela nem gosta mais. Eu falei, mas a uva, ela é embebeda. A mandioca é brava, aipim bravo. Se você comer demais, você embebeda. Se você comer mangaba, não sei se vocês sabem o que é, mas a fruta, se você comer demais, ela também embebeda. E qual o sentido dessas coisas bravas? Trazer a embriaguez? É fazer a pessoa perder a razão, é ficar embriagada e perder a razão, que é o que isso aqui vem fazer, esse fruto vem fazer. No caso aqui é tirar a vida, né? Mas o sentido da parábola em Espiritual, si, para mim, fica. Hã? sentido espiritual. No sentido espiritual, é isso, é você fazer com que o outro perca a sobriedade do pouco entendimento que ele tem. Eu estava tomando banho e estava pensando, por que que o diabo não tomou autoridade? Por que que o diabo tomou autoridade do homem? Vocês sabem por quê? Continue, estamos aqui doidinhos para saber. Porque ele tentou tirar de Deus e não conseguiu. Ele estava lá no céu, chegou no ouvido de um anjo, chegou no ouvido do outro, trouxe a terça parte e nem assim ele conseguiu tirar a autoridade de Deus. A autoridade Deus tinha dado para o homem, ele foi lá, pegou primeiro da mulher que não tinha autoridade nenhuma e usou a mulher para tirar a autoridade que foi dada para o homem. Então, ele jogou o chaveco no ouvido dos anjos. Não funcionou como ele queria lá. Ele veio para a terra e causou o estrago dele. Se você não está preparado, se você não está fundamentado na palavra, você perde feio para o diabo, porque o diabo ele lê a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e quando ele quer usar alguém para confundir, ele manda uma pessoa embasada na palavra. Então, às vezes é melhor você nem discutir. Você não precisa saber tudo, mas você tem que ter convicção do pouco que você sabe. No Natal, eu fui para casa, cheguei na reunião lá, aí o pastor falou: "Ah, o que é que eles fizeram depois que cortaram o cabelo de Sansão?" Eu lá do fundo, que não aguento ver uma vergonha que quero passar, ele furou os olhos. Eles furaram os olhos de Sansão. E o pastor dizendo que não. Eu falei: "Peraí, gente, eu li, eu tenho certeza que furaram os olhos." E o pastor dizendo que não, que não, que não, que não. E eu falei: "Eu não vou bater boca com o pastor, não, mas eu tenho certeza que furou os olhos." Aí o pessoal começou a dizer uma coisa e outra, ele: "Não, pessoal, ele realmente furou os olhos." Aí eu falei: "Por um minuto, se eu bato boca mais uma vez, assim, bater boca no sentido de discutir com o pastor, ele ia acabar me convencendo." Quando eu falei: "Ó, o senhor está dizendo que não é não, mas para mim é isso." Você vai perder. Você perde na palavra. E a maioria dos cristãos, do povo de Deus, perde na palavra, porque não sabe de tudo, e aí vai discutir com quem sabe, e o pouco que ele sabe, a pessoa lá usada pelo diabo, porque o diabo é especialista em distorcer a palavra, confunde a cabeça da pessoa. Essas frutas aqui no meio do que era bom, era para isso, para distorcer eles. Só que a gente vê a misericórdia de Deus, que abrangeu todo mundo. Na segunda vez, essa multiplicação do pão também, que vai para todos. Estava falando aí desse exemplo de Fernanda. Não, quando a pessoa quer realmente, ela, ela se mantém firme. A minha caminhada, o início da minha caminhada com Deus não foi fácil, em questões de desenvolver espiritualmente e tudo mais. Mas aconteceu comigo o que diz na palavra. Foi eu que me voltei para Deus. Foi eu que comecei a ler a Bíblia com todos os empecilhos. Eu sentia um peso nas minhas costas, eu sentia sono. Mas mesmo assim eu lia, não entendia nadinha. Nadinha, nadinha, nadinha. Mas eu lia. Depois eu vi um anúncio, a vizinha começou a chamar e eu vim caminhando com Deus até chegar aqui. Foi fácil? Não. A minha família, meu pai nem tanto. Meu pai, ele é um beato velho, daqueles terrível. Tanto que foi com ele que eu aprendi a acender vela e tudo mais, mas quando você é de Deus e a misericórdia de Deus está ali, você consegue ser sensível a isso, ele vai te livrando, porque foi eu sozinha também que percebi que aquilo não era futuro. E a minha mãe, ela era envolvida com os espíritos lá, com os encostos. Então, eu sobrevivi a isso. Todo dia que eu ia para a igreja era uma guerra, era um inferno. Mas eu consegui sobreviver a isso.
Eu estou num local que a pessoa também está envolvida com, com algo do tipo, a mesma coisa. Só que eu ainda me questionei outro dia para Deus. Eu falei, poxa, Deus, eu não sou obrigada a passar por isso. Por que que eu sou obrigada a fazer isso? Porque eu saí do quarto e ouvi a pessoa cantando lá um ponto de terreiro. E uma quarta-feira cheguei da igreja já e eu falei, poxa, Deus, eu não sou obrigada a isso. Por que que eu tenho que passar por isso? Aí veio a voz de Deus que falou, porque eu ainda estou tendo misericórdia da alma de tal pessoa. Eu falei, tá, o senhor está tendo misericórdia da alma de tal pessoa e eu vou ter que suportar. Então, só me sustenta. Só me sustenta porque se Deus falou que está tendo misericórdia, sou eu que vou dizer que não, que a pessoa não merece? Quem sou eu que não merecia também e Deus me alcançou? No dia que Deus deixar a misericórdia dele, ou que eu não servir mais para o propósito dele aqui, ele vai enviar outra pessoa ou vai deixar ela nos próprios enganos dela e ela vai ter que aprender de uma forma pior. Mas, contudo, a gente vê que Deus não desiste de ninguém fácil. Quanto tempo a gente levou até chegar aqui? Quanto tempo a gente ficou lá na igreja perdido, sem ter ninguém? E, e chegava um que, na maioria das vezes, ao invés de ajudar, fazia piorar e tudo mais. E Deus, com sua misericórdia, nos guardou aqui. Então, eu vejo isso. Eu vejo que, mesmo esse cara lá no meio dos perdidos, lá de Baal, ele ainda estava procurando fazer o certo, porque Deus sempre vai colocar alguém dele no meio dessas pessoas. A pessoa de Deus vai sofrer, vai padecer as injustiças no meio dos que servem ao diabo, não porque Deus é tirano, mas porque Deus tem misericórdia dessas pessoas e elas estão lá para servir de exemplo. No dia do juízo, eles não vão poder dizer, ah, eu não sabia, ninguém tentou, ninguém me ajudou. Porque se esse homem está fazendo isso aqui, com certeza ele deve ter comentado para outras pessoas. Deve ter chamado a outras pessoas. Eu, eu imagino isso. Porque quando a gente quer servir a Deus, a gente não quer fazer só. Tem propósito que a gente pede para Deus, um problema pessoal, e a gente faz só a gente e Deus. Mas quando uma inspiração é legal, eu duvido que a pessoa não queira compartilhar com outras pessoas. Então, o que fica para mim de tudo é isso aí. É o cuidado que você tem que ter com aqueles que estão novos na fé. Vai estar ali supervisionando. Às vezes você não vai saber como orientar, mas você vai procurar ajuda também e entender que a justiça de Deus é diferente da nossa. Pela justiça nossa, essas pessoas iam pagar pelo que eles estão fazendo e pronto, acabou, ia morrer todo mundo, mas pela misericórdia de Deus, não. Pela justiça de Deus, não. Essas pessoas são dignas de uma segunda, uma terceira, uma quarta chance e quantas ele quiser dar. E quem somos nós? A nossa obrigação é dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, a gente vai rindo, a gente vai chorando, a gente vai lá do jeito que tiver que ir, contanto que obedeça a Deus, porque Eliseu, ele viu ele viu, ele passou por tudo isso aqui com Elias. Ele viu as injustiças que Elias sofreu. Ele viu por tudo que Elias passou e ele está passando também na pele. Quer dizer, foi com o mestre dele, não vai ser com ele, vai ser pior com ele. E se esse menino aqui, que a gente não sabe, né, o desfecho final dele, permanecer e prevalecer, ele ainda é novo na fé também. Ele está aprendendo. Vai ser igual Pedro. Ele vai permanecer e ele vai passar por coisa pior. Pedro não foi crucificado de cabeça para baixo, então a tendência é que a gente supere os nossos mestres e o problema que o nosso mestre passou, a gente vai passar dobrado. E que Deus sustente as nossas mãos. E tá fácil não. Não sei se o problema que a gente vai passar, que o problema que o nosso mestre passou, a gente vai passar dobrado, mas a gente vai passar. Eu não quero a ideia de passar dobrado, não, viu? Basta cada dia seu próprio mal. Fala, Pois Isis. é, então eu quero ir para a glória logo e resolve o problema. Também acho. Eu já pedi misericórdia. O mestre passa, o discípulo passa dobrado. Eu dei risada quando o Mai falou, né, que o pastor perguntou, depois que cortaram o cabelo de Sansão, o que foi que fizeram? Aí eu pensei, fizeram o pé. Cortaram o cabelo, depois as coisas ficam passando pela minha cabeça. Mas o que ficou para mim desse texto, que eu achei extremamente interessante, foi ele trazer informação logo no comecinho, no 38, que havia falta de alimento naquela terra. Que certa vez, quando havia falta de alimento nessa terra, então
As pessoas estavam ali com fome ou com escassez de oferta de alimento. E quando o profeta sai em busca, a erva boa, o alimento bom, estava escasso. Mas o que era ruim estava abundante. Tão abundante que ele encheu a sua veste, lá o que ele estava usando para trazer, e ainda tinha mais. Ele não tirou tudo. Ele trouxe o que ele pôde carregar. E aí entra, parafraseando nossa querida Dona Cida, Cida, na nossa vida também, assim, o que é ruim está abundante. Sobeja o que é ruim. E às vezes a gente precisa ter essa dificuldade em busca do que é bom. Às vezes é tão difícil para a gente fazer, obedecer é tão difícil. O errado é tão farto e nos parece tão fácil, mas o certo, ele dá um pouquinho de trabalho mesmo, obedecer. E eu tive um insight quanto ao questionamento de Lia em relação a... Qual é o nome dele, meu Deus? Gease. Porque Eliseu tem tanta paciência, eu diria, com esse servo, que é um aprendiz, está ali tão próximo dele, ele também está nessa situação de aprendiz. Porque ele também já esteve nessa situação de aprendiz. Quando ele estava com o mestre dele, muito próximo dessa relação, ele também foi esse aprendiz. E eu acredito que ele teve essa, não sei se é o nome, essa empatia para com ele, de entender que ele está nesse processo de aprendizado e que ele aprende não só pelas palavras do seu mestre, mas também pelos exemplos. Só que aí a gente tem que se questionar quem somos nós quando estamos na situação de aprendizes. Quem somos nós na situação de alunos? E aí me remeteu à minha situação hoje, lá na faculdade, e a gente consegue ver as diferenças entre os aprendizes nos alunos. Aquele que tem o maior compromisso, aquele que não está nem aí e pesca mesmo, e a oferta de pesca é abundante. Fazer o errado é muito abundante. Mas o compromisso em estudar, em sentar e estudar, esse dá um pouco mais de trabalho. E são poucos os que fazem. E isso vai fazer diferença no mercado de trabalho. Porque quando o cliente chegar, ele vai querer uma pessoa que saiba de verdade. E não uma pessoa que colou e que realmente não tem o saber fazer. Ele tem o diploma, mas não tem o saber fazer. E a gente entende que o mercado é muito amplo, existem realmente muitos profissionais, mas os melhores eles vão se destacar. E eu assisti um vídeo que eu achei muito interessante sobre o sal. Eu acho que interessante que a palavra de Deus ela sempre se renova e sempre consegue falar com a gente diferente. A gente já está batido que o crente tem que ser o sal da terra. Mas aí ele traz um novo olhar, esse pregador falando que o sal ele não é muito valorizado no sentido de que se tiver o sal na comida, ninguém diz, que sal maravilhoso. O sal não é elogiado nunca. A comida é elogiada, mas o sal ele não, esse sal é especial. Não existe isso. E o sal só é valorizado quando ele não tá, quando ele faz falta. E que a gente, como crente, deve ser essa pessoa aqui, que deve ser humilde no ser sal, no contribuir, mas que se a gente não tiver naquela situação, a gente deve fazer falta. E eu me remeti isso como aprendiz. Ser essa pessoa que é diferente, que é compromissada no seu aprender para com Deus. Existe também, né? Todo tipo de crente, todo tipo de aprendiz no aprender de Deus, no saber de Deus, mas que precisa ter esse compromisso, essa responsabilidade, nesse momento que é tão precioso, que é o momento do aprendizado, é o momento de errar, é o momento de se permitir errar, mas aprender com os seus erros e ser diferente. E a gente consegue perceber que o Geazi, vou dar um spoiler do próximo capítulo, ele não muda, mesmo com o seu servo ali se dedicando, tendo paciência, tendo empatia, a sua carne, as suas inclinações vence o seu desejo de aprender mais com o seu mestre. Porque
na Bíblia diferencia muito servo de escravo. Geazi não era escravo de Eliseu, ele era servo. Ele tinha uma relação de amor, tinha realmente um relacionamento, e não apenas ser obediente, ser escravo. Eliseu tinha um compromisso com ele, de passar o seu conhecimento, de passar tudo que ele sabia. E aí, isso me mostra, a palavra de Deus falar comigo, de que eu estou no caminho certo, que eu poderia pescar, eu poderia fazer as coisas erradas que os meus colegas fazem, e que quando eu escolho ter compromisso com o meu estudo, ou ser diferente, eu estou sendo salvo. Eu estou dando um bom testemunho, porque realmente me escandaliza quando as pessoas que se dizem servos de Deus, eu vejo pescando, eu vejo fazendo algumas coisas erradas. Me escandaliza, imagine a mim. Então, eu tenho esse compromisso de ser esse sal e de dar esse bom testemunho. Não me glorificando, não, mas me traz um calor no coração de, poxa, eu estou fazendo certo. Eu poderia fazer o errado, que é humilhante, mas eu estou fazendo certo. Isso me dá essa satisfação pessoal. Mas o que me chamou a atenção é isso. Ter falta de alimento. E quando ele vai à procura desse alimento, tem abundante, o que é ruim, e parece ser bom, aparentemente é bom. Tanto que até o momento de servir é que no saborear, alguém percebe que há, eu li uma versão, que há morte na panela. O alimento está envenenado. E quando ele fala trigo, estou falando muito, né? Mas eu vou resumir, eu vou chegar lá. E quando ele me remeteu ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus tem esse poder. Eu vi também uma pregação de que a pessoa, eu vou esperar parar de fumar, vou parar de beber para ir para a igreja. E Deus diz, vem como está. Porque Jesus tem esse poder de purificar, de transformar o que é bom em algo limpo. Tanto que a gente pede tanto o Espírito Santo, né? Me lembrou o rapaz que pediu para Deus limpar as vestes. Limpa minha roupa. Não, ele falou, limpa minha roupa. Mas a gente entende que ele quer que passe as vestes dele, espirituais. E aí me remeteu esse trigo, a figura do Senhor Jesus, que tem esse poder de purificar, de transformar algo sujo, algo limpo. E não o contrário, né? Você se chegando com todas as suas imperfeições até o Senhor Jesus, que você vai contaminá-los. Ninguém tem esse poder de contaminá-lo. Mas, pelo contrário, quando a mulher toca as vestes dele, ela é curada. E não ela contamina o Senhor Jesus. É isso. Muito bacana. Quem mais aí tem algo a acrescentar? Milene? É só uma coisa pequena mesmo que eu fiquei, quando eu estava meditando, me lembrei do pastor Júlio, numa reunião de sexta-feira. Ele disse que quando a palavra de Deus entra, é onde acontece a verdadeira libertação, é onde ocorre a libertação. A pessoa se liberta quando a palavra de Deus entra. E esse servo, esse homem que estava numa terra idólatra e vai e faz essa ação de fé, é justamente isso. A palavra entrou. Quando a palavra entra, há uma transformação de mente, há uma nova criatura mesmo, um novo nascimento, que não importa onde você esteja. A partir do momento que aquela palavra entrou e você vai se alimentando, você vai abraçando ela, não importam os fatores externos, Deus te sustenta, o Espírito Santo sustenta para que você continue naquela missão e ainda te usa para ganhar outros idólatras naquela região. Eu me lembrei de Raabe, que prova mais viva do que Raabe, que recebeu os espiões. E quando os espiões chegaram lá, ela já tinha recebido aquela palavra, ela aceitou o que ela ouviu falar daquele Deus. Isso não é humano, é de espírito mesmo. Não chegou nenhuma palavra antes para ela, humana, que pudesse convencê-la, mas a própria palavra entrou nela, ela creu e se entregou daquela forma e a família dela foi salva. Então, não importa realmente. Às vezes a gente vê casos aí de famílias que servem a outras religiões, onde a palavra do Senhor Jesus Cristo não é pregado como um Salvador, o único Salvador. Muitas camuflam e botam tantos outros como um Salvador à frente, e Jesus é renegado a segundo, terceiro ou nenhum plano. E ainda assim eu olho aquilo e digo, não,
creio que o trabalhar do Senhor está muito forte ali, independente do que eu estou vendo, independente do contexto que aquela pessoa nasceu, independente do que ela crê agora, quando a palavra entrar, eu nem digo se a palavra entrar, eu creio que quando a palavra entrar, se encontrar uma boa terra naquele coração, já foi. É salvo, nem que seja um, mas é salvo. Boa, boa, boa. Então, pessoal, tem alguém que quer acrescentar algo mais? Dona Cida, Rosa, Daiane? Ninguém? Aqui tá horrível. É, Dona Cida, desde ontem. A internet é aí mesmo, viu, Dona Cida? O Parou. negócio tá pegando aí. Fala aí, Dona Cida. Parou aqui. Oh, Deus. Então, vamos para frente, vamos para frente. Vamos concluir por aqui, pessoal. Terça-feira tem anjos. Então, terça-feira a gente não vai fazer o trabalho, não vamos fazer aqui a meditação. Quinta-feira a gente se encontra e eu já vou colocar hoje uma escala. A partir da semana que vem aí, outras de vocês vão estar colaborando antes de encerrar. Lembra que ficou aquela treta, né? Sobre se a viúva lá de Sarepta, Deus falou com ela, Deus não falou com ela. Vamos voltar aí o texto, ó. Abre aí 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17. Acorde, viu, dona Cida? A gente vai ter o seguinte, aqui no verso 8. Então veio a palavra a ele, ou veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali, né? Mora ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. E a grande questão que a gente estava vendo ontem é o fato de que, para a sunamita, era bem mais fácil ela receber a palavra de Deus, obedecer, crer, desenvolver realmente uma fé, do que a Sarepta, a viúva de Sarepta. E aí Maiana alegou, pô, mas o próprio Deus falou com ela. E aí eu vou manter ainda assim a minha linha de pensamento. Claro que vocês podem divergir. Mas é mais fácil para as pessoas que já cresceram dentro de uma linha de pensamento, dentro do evangelho, para ser mais específico, é mais fácil para essa pessoa ela confiar no poder de Deus. Ela já viu, já ouviu, já viveu experiências com Deus. Essa moça não, né? Viúva, pô, não fala a idade dela, mas enfim, a viúva de Sarepta, apesar de Deus ter falado com ela vivia na terra de Sidom, também uma terra pagã, idólatra. Não era que ela estava em Israel, num local idólatra, como a gente viu aqui agora, com esse homem de Baal Salazar, né? Diferente. Israel era uma terra do povo de Deus, que foi contaminada. Mas Sarepta era uma terra do povo pagão, que tinha ouvido falar algo de Deus, né? E a gente vai ver que, inclusive, ela resiste, né? O Eliseu vai lá, chega até ela, e ela fala, não, eu só tenho aqui um punhadinho, farinha, azeite, eu vou fazer o bolo primeiro para o meu filho e para mim. Aí ele fala, não, faça primeiro para mim. Por mais que ela tenha ouvido falar ouvido Deus falar com ela, a gente vê uma resistência, essa questão de hábito. Eu acho que é uma questão que tem muito peso dentro das nossas decisões, tá? Tem muito peso. Então é mais fácil a gente compreender pessoas que estão chegando agora na igreja terem dificuldade de desenvolver a fé. É o óbvio, é o que aconteceria.
Algumas de nós, às vezes, já ouviu Deus falar com a gente e a gente resistiu e contendeu com Deus. Ué, mas Deus falou contigo. E você, hum, mas eu não curti a palavra. Será que foi Deus mesmo? Então, eu vou abrir um parênteses para a viúva de Sarepta. Ainda que ela ouviu Deus, mas ela era uma idólatra, né? Com o passar do tempo, com a convivência com Elias, essa mulher, eu tenho certeza que ela desenvolveu sua fé no Deus único e vivo. Diferente da sunamita. Ela já tinha uma fé no Deus único e vivo, e o que ela fez foi cobrar do homem de Deus, que ela entendia que tinha autoridade de Deus, aquilo que ele prometeu para ela. Alguém mais alguma coisa a acrescentar? Fala, Maiana. Eu também ainda mantenho a minha posição, porque eu estava falando que no sentido de quando Deus fala é diferente de qualquer outra coisa. Por quê? Porque é tão difícil trazer uma pessoa afastada para a igreja, um ex-obreiro, um ex-membro. Eles já tiveram experiência com Deus, mas mesmo assim a palavra encontra dificuldade para entrar. Eu falo que diferente daquela mulher, porque ó, até aqui hum, pode ser que eu deixei passar batido, mas essa viúva, ela viveu o primeiro milagre da multiplicação. Ele disse, da panela o azeite não vai acabar, nem a farinha vai faltar. Isso é multiplicação infinita, que se não vai acabar, ela vai morrer sendo sustentada pelo próprio Deus, porque ela supriu a necessidade do profeta. Quando a gente supre uma necessidade de uma pessoa de Deus, a gente também é retribuída por Deus, mesmo que a gente não tenha feito nessa intenção de querer algo em troca. Raabe também vivia numa terra pagã e a palavra de Deus entrou e ela foi lá e obedeceu. Não é que ela não tenha se convertido, eu falo que na questão que quando vê o problema, ela foi lá e jogou a culpa nas costas do homem de Deus. O problema é que a pessoa não quer compromisso com Deus porque a vida com Deus exige renúncias. Você vai ter que renunciar ao seu eu, você vai ter que deixar de fazer o que te agrada, e a pessoa sempre quer alguém em quem culpar. Várias vezes a pessoa diz, eu estava no mundo, eu fazia isso, aquilo, e, e eu nunca passei fome, nunca passei por isso, nunca passei por aquilo, mas estava servindo ao diabo. Aí vem para a presença de Deus e acontece isso. Então, a pessoa não quer compromisso com Deus, não quer servir a Deus, porque isso exige eles deixarem de ser senhor de si mesmo. E é isso que eles não querem. E quando você está na presença de Deus, é lógico que o diabo vai jogar o seu pecado na sua cara. Todo dia ele vai lá fazer você lembrar do seu pecado para você voltar e se voltar a praticar o pecado e virar as costas para o seu Deus. Foi isso mais ou menos que eu entendi. No momento que o filho dela morre, ela vai lá e diz: vieste aqui para me trazer à tona o meu pecado, o meu passado, algo do tipo. Então, foi mais fácil culpar Elias do que assumir que o menino estava doente, o menino morreu porque tinha que morrer e Deus tinha que fazer um milagre na vida dela de novo, porque o filho dela também, se não me engano, foi o primeiro a ser ressuscitado na Bíblia. Então, muitas vezes a gente reclama e não percebe o bem que Deus faz, porque às vezes até o que Deus tira da nossa vida é para o nosso bem, só que o apego faz com que a gente reclame, que a gente murmure e muitas vezes até blasfeme. Ok. Mais alguém? Alguma coisa a acrescentar? Fala, Isis. Vai ser rápido, eu queria. Não se escandalizem, comentar um negócio com vocês. Hoje, eu não pude ir para a igreja. Não se escandalizem. Não pude. Porque eu estava trabalhando, a pessoa chegou tarde para me render, chegou meio-dia, mais de meio-dia. Então, nem das 10 horas deu para ir. Mas eu acordei cedo e assisti pela televisão a reunião com o bispo. E depois passa um desenho, né? Um desenho bíblico. E o desenho recapitulou tudo do Segundo Reis. Tudo que a gente viu, que a gente ainda vai ver. Eu disse, meu Deus, qual a probabilidade disso acontecer? Só pode ser o Espírito Santo.
a gente realmente tá muito conectado. O nosso grupo, a gente sente realmente que é o Espírito Santo conduzindo os nossos estudos. E aí, eu acho incrível que aí você vê, falando contigo, até num desenho de criança, os outros vídeos que a gente vê, alguma coisa que a gente nos chama atenção na internet, é tudo contribuindo para o amadurecimento do nosso estudo. É isso. Perfeito, o Espírito Santo aí está usando a galera. O Espírito Santo vai usar aí Rosa para abençoar a gente. Faz a oração de encerramento. Peraí, Lia. Fale, E fale, outro fale. milagre. Meu marido foi para a igreja sozinho, que só vai comigo arrastado. Foi sozinho. Mesmo não tendo ido, ele foi. Se arrumou e foi, voltou direitinho. Isso é milagre de Deus. É milagre, hein? Milagre de Deus. Mas ainda tem uma Milagre. pergunta. Por que que você não foi 18 horas? Minha preta porque eu moro no Jambeiro. Não tem nem carro esse horário. Mas eu assisti a reunião, foi ótimo, foi maravilhoso. E eu vou amanhã, segunda-feira. Tá ligada, Vitória, tá ligada, Vitória. Rosa, é com você. Então, Senhor, nós queremos agradecer a oportunidade de estar cada dia aprendendo mais, buscando esse conhecimento para nos solidificar, nos fortalecer, nos manter até o fim. Eu tenho certeza, meu Deus, que aqueles que são sinceros diante do Senhor, que buscam a fé verdadeira, com todas as falhas, com todos os percalços que tem passado, ninguém aqui tem vontade de olhar para trás, nem sequer cogita e nem pensa em desistir, porque quem entende das coisas do teu espírito, quem sabe tem certeza das coisas do Senhor, dos teus propósitos e do que está escrito na sua palavra, sabe que não existe caminho de volta, só tem caminho de ida, e esse caminho é o Senhor. Então que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor abra o nosso entendimento. Muitas aqui já estão tão à frente, outras nem tanto. Mas o Senhor tem tido misericórdia, inclusive de mim, para que eu possa despertar mais e mais, e por isso estou aqui fazendo parte desse grupo também. Meu Deus, que nós sejamos fontes a jorrar a cada instante, mesmo sem falar uma palavra, porque não precisa necessariamente sair de casa, preparar uma ida de evangelização. A gente pode ganhar alma na vizinhança, pode ganhar alma em casa, nos parentes, na escola, no trabalho. Tudo é evangelização. Que a nossa vida seja a própria palavra do Senhor, a evangelização do Senhor constantemente. Que nós possamos, Senhor, nos esforçar e estar cada dia mais andando em espírito, porque está tudo muito estreito hoje em dia. Eu peço que o Senhor fortaleça não só a nós, mas também que o Senhor tenha misericórdia de nossa família, nossos parentes, daqueles que são nossos, daqueles que têm a ver conosco, ainda que sejam amigos, que nós não queremos perder. Porque quando atinge essas pessoas, nos atinge também. Nós ficamos entristecidos, nós ficamos sentidos. Então, que o Senhor possa fortalecer, amadurecer, preparar, abrir nosso entendimento, que possamos estar cada vez mais servindo ao Senhor como nunca, santificando ao Senhor como nunca. Firme nessa fé, em jejum, em oração, temendo ao Senhor, zelando pelas coisas do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço por tudo, até mesmo pelas dificuldades. Porque na quarta-feira o Senhor falou comigo, devido às muitas e muitas perguntas que eu tenho feito, e tantas coisas que eu não entendi porque passei. E o Senhor me disse claramente que foi para não me perder. Então, meu Pai, isso é gratificante, isso é gozo, é paz e alegria, ainda que não tenhamos chegado naquele lugar, naquele ponto de busca pela satisfação,
pelo trabalho que temos empenhado em fazer correntes e propósitos por nós, pela família, pelo povo. Mas o Senhor tem tido misericórdia, sobretudo, de nós e tem nos conservado em tua presença. Isso é mais que o suficiente. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Graças a Deus. Que Deus abençoe todas vocês. Quinta-feira a gente se encontra, ok? Hasta la vista.